Nesta aula vamos falar sobre processos estocásticos. Até então, vimos considerando que uma sequência de variáveis aleatórias era I e D. Então a gente estava sempre considerando a independência entre as variáveis aleatórias. O que será que acontece se a gente tiver um processo estocástico? Então que a gente não tenha mais a independência entre as variáveis aleatórias. Então nós vamos ver como é que a gente vai calcular, por exemplo, a entropia. Nesse caso, nós vamos definir a taxa de entropia e também a taxa de inovação de informação num processo estocástico. Então, primeiro vamos aí definir, Então, o que é um processo estocástico estacionário no sentido estrito? Então, uma sequência de variáveis aleatórias, x1, x2, xn, é governada pela distribuição probabilística, é dita estacionária em sentido estrito, se a probabilidade de uma sequência, com momento n, for inalterada, se a gente fizer um deslocamento dessa sequência. Então aqui estamos fazendo um deslocamento de L, um L qualquer. Então para todo L, se isso for verdadeiro, se a probabilidade não se alterar, a gente diz que a gente tem um processo estocástico estacionário no sentido estrito. As características não se alteram se a gente observar, mudar instantes de tempo de observação, ou se for temporal ou se for espacial, ou depende qual é a variável independente, Bem, dentre os processos estocásticos, um que a gente utiliza muito comum, são os processos de Markov. Então, o processo de Markov de primeira ordem é o processo estocástico. É um processo de Markov de primeira ordem se a gente tiver que a probabilidade condicional a proximidade do próximo símbolo, dado o passado, depender apenas da probabilidade do último. Então, ao invés de depender de toda a história passada, x1n, depende apenas do último valor, do último xn. Então, se isso ocorrer, a gente diz que o nosso processo de Markov é de primeira ordem. E aí, nesse caso, então, a probabilidade de uma sequência, x1n, fica sendo a probabilidade de x1 vezes a probabilidade de x2 dado x1, vezes a probabilidade de x3 dado x2, vezes a probabilidade de x4 dado x3, etc. Até xn dado xn menos 1. Então, o presente e o futuro e o passado são independentes. Dado o presente, o futuro e o passado são independentes. A gente não precisa conhecer todo o passado para saber o futuro, dado o presente. Então, onde aqui seria se fosse o presente, seria o xn, dado o presente. O futuro, que seria a próxima amostra. E o passado, que seria o de xn, de x1 até xn menos 1, é independente. Então, o futuro e o passado são independentes, então a gente pode tirar eles aqui da condicional, Em vez de depender de todo o passado, pode depender apenas do presente, do último instante. E o processo de Markov é de ordem m, se ao invés de depender de apenas um instante, depender de m instantes. Então é a generalização desse conceito. Então a gente diz que o processo de Markov é de ordem m se a probabilidade do xn mais 1 dado o passado for igual à probabilidade de xn mais 1 dado o passado até m amostras para trás. Em uma nova definição de homogêneo, a gente fala que uma cadeia de Markov é invariante no tempo, ou seja, homogênea, se a probabilidade de xn mais 1 dado xn não depender do tempo. Então, em qualquer instante de tempo, se essa probabilidade se mantiver a mesma. Então, a probabilidade do xn mais 1 é igual a b dado xn é igual a a, se isso for igual a qualquer outro instante, inclusive, por exemplo, para x1, x2, x1. Se para qualquer a, b e n, se isso ocorrer sempre, então a gente fala que a gente tem uma cadeia de Markov que é homogênea. E quando a cadeia de Markov é homogênea, a gente pode representar ela através de uma matriz de transição, chamada de P, onde os elementos da matriz de transição, os P e J, vão nos dar as probabilidades de transição. Então cada um dos P e J vai nos dar a probabilidade do próximo símbolo CJ, dado que o anterior foi I.
Então podemos representar essa cadeia de Markov, né, como um grafo com setas entre os estados cuja probabilidade de transição não é nula. Então temos aqui um exemplo onde a gente tem uma matriz de transição e o grafo correspondente. Então a matriz de transição, né, como a gente colocou aqui, né, então a linha, né, é o estado atual e a coluna é o próximo estado. Então a probabilidade de ir do estado 1 para o estado 1 é 0. Então a gente vê aqui no grafo, né, não existe uma setinha aqui que vai do 1 para o 1. A probabilidade de ir do estado 1 para o estado 2 é P de 2 dado 1, então está representada no gráfico aqui. Então, do estado 1 a gente pode ir para o estado 2 com essa probabilidade, que é esse item na matriz. Do estado 1 a gente não vai para o 3, então não tem a setinha para cá. E do estado 1 para o 4 tem a probabilidade de transição, que está representada aqui no gráfico. No grafo. Não é a mesma coisa, então aqui a partir do estado 2, essas são as probabilidades de transição. Então ele, do 2 não vai para o 1, ele pode continuar no 2 com probabilidade P de 2 dado 2, pode ir para o 3 com probabilidade P de 3 dado 2, e não vai para o 4, né, já que a probabilidade é 0. E assim por diante. Então, conhecendo essas probabilidades de transição, da matriz de transição, eu posso calcular a probabilidade de um determinado estado no instante n mais 1, em função, né, da probabilidade dos estados no instante anterior e das matrizes de transição. Então eu vejo todas as opções para todos os estados possíveis, né, vejo a probabilidade de cada um deles e multiplico pela probabilidade de ocorrer a transição do estado xn para o xn mais 1. Então esse somatório vai nos dar a probabilidade do xn mais 1. E a gente fala que a cadeia de Markov de primeira ordem é estacionária se a probabilidade de xn mais 1 for igual à probabilidade de xn. Então a probabilidade dos estados, né, não se alteram ao longo do tempo. Aí uma outra definição, uma cadeia de Markov é irredutível se P e J, né, probabilidade de transição de I para J, se ele for maior do que zero para todo I e J, e em algum N, onde P de N é a transição do I para o J. Então, se em algum momento existir uma transição entre... Se a gente analisar todas as transições de estados, né, todos os possíveis estados, se um for acessível através de qualquer um outro, pelo menos em algum instante de tempo, né, que é isso que está dizendo aqui, né? Então a probabilidade de P e J é maior do que zero, mas pelo menos para algum instante, né, para algum n, em algum instante de tempo, a gente consegue acessar o estado J a partir do estado I. Se isso ocorrer, a gente diz que a cadeia de Markov é irredutível. Ou seja, qualquer estado é acessível de qualquer outro estado, ao menos em algum instante de tempo, né? Com a probabilidade não nula. Outra definição é o período. Né? Então, a cadeia de Markov a gente fala que ela é periódica se esse DI, que é o período, for maior do que 1, onde o DI é o máximo divisor comum dos n's dos instantes em que o estado retorna ele mesmo. E vamos ver aqui um exemplo simples, uma cadeia de Markov com apenas dois estados. Está representada pela matriz de transição, essa matriz aqui, e também pelo grafo. Então, os dois, né, tanto o grafo quanto a matriz de transição, expressam a mesma informação. Bem, vamos ver a distribuição estacionária dessa cadeia de Markov. Então, nós vamos chamar de μ, distribuição estacionária. E se ela é estacionária, significa que ao aplicar a transição, a distribuição continua sendo a mesma. Então é isso que está escrito quando μ transposto vezes P igual a μ transposto. Ao aplicar
a transição, dada a matriz P, a distribuição estacionária, né? A distribuição continua a mesma, né? Então, se a distribuição continua a mesma, a distribuição é estacionária. Então, para achar quando que isso ocorre, vamos olhar aqui. Então, o nosso μ é o P1 e P2, né? A probabilidade do estado 1 e estado 2, e isso tem que ser igual ao μ vezes P. Então, está aqui o μ vezes P. Então, essa linha vezes essa coluna dá esse elemento, e essa linha vezes essa coluna dá esse de cá. Então, pegando essa equação, a gente tem que isso aqui tem que ser P1 e isso aqui tem que ser P2. Então, a gente pode escrever, né, que P1 é igual a 1 menos alfa P1 mais beta P2, né, olhando o primeiro. E aí a gente pode isolar o P1 e escrever, né, o P1 em função de P2. E a gente sabe também que P1 e P2, né, são uma distribuição, então a soma deles tem que ser 1. Então vamos usar essas duas informações. P1 mais P2 igual a 1 e P1 é beta sobre alfa P2. E encontrar então P2 em função de alfa e beta. E encontrando então P2, a gente encontra quem que é o P1, né? E logo a nossa distribuição de estado estacionário vai ser essa aí. Beta sobre alfa mais beta, alfa sobre alfa mais beta. Então, para frente nós vamos falar da taxa de entropia, taxa de inovação, e nós vamos precisar utilizar essa média Cesaro. Então vamos ver o que é. Então vamos considerar duas sequências, AN e BN, com n maior ou igual que 0, e de forma que o BN seja a sequência aqui das médias, né? Então, o BN a gente está somando os ANs, os AIs e dividido por N. Somando N, AIs e dividido por N, ou seja, fazendo a média. Então, a gente chama esse tipo de média Cesaro. Então, a sequência B vai ser a sequência de média Cesaro da sequência AN. Então, sejam AN números reais. Se o AN tende a um determinado A, quando o N vai para o infinito, e o BN, né, foi definido como sendo a média Cesaro, então o BN também vai tender a A quando o N for para o infinito. Parece intuitivo, né? Vamos fazer a demonstração. Então quando a gente fala, né, que a N tende a A, né, o que isso significa, né? Significa dizer que o pretor do epsilon existe algum instante N epsilon tal que o AN e o A estejam epsilon próximos, para todo N maior do que N epsilon. Então, a partir de um determinado instante, os nossos ANs vão estar epsilon próximos do A. E isso significa então que o AN converge para o A. Então, a partir desse instante, N maior do que N epsilon, vamos ver o que acontece com a distância, né, entre o BN e o A. Vamos ver o que acontece com o módulo de BN menos A. Então nós vamos substituir aqui quem que é o nosso BN, né? Então esse aqui é o nosso BN, a definição dele, né, na média Cesaro. E então a gente tem a diferença disso com o A. Agora o A é a mesma coisa que eu somar a N vezes, né, e dividir por N. Então somar A N vezes dividir por N é igual a A. Então eu posso fazer isso aqui de forma que agora eu posso juntar, né, os dois somatórios em um somatório apenas. Então eu juntei os dois somatórios em apenas um somatório. E agora podemos utilizar aqui a desigualdade triangular. Então AI menos A é menor ou igual que o módulo de AI menos A. Então utilizando a desigualdade triangular. E agora vamos separar esse somatório em duas partes. Eu vou separar o somatório até a parte que vai no N epsilon e aqui a seguinte que vai do N epsilon até o final. Então separei duas partes, porque como a gente está falando que a partir de um determinado ponto a distância disso aqui é menor do que epsilon, então nós vamos utilizar isso aí, já que a sequência AN converge para A, a gente vai utilizar isso na demonstração.
Então aqui a gente tem a repetição da equação anterior. E como a gente falou, né, a partir desse ponto, então nesse somatório todo, esses termos são menores ou iguais a epsilon, já que a sequência AN converge para A. Então a partir de um determinado ponto, que a gente chamou de n epsilon, isso aqui é menor do que epsilon. Então vamos substituir isso por epsilon. Então esse termo, o epsilon, é constante, a gente pode tirar para fora do somatório. E fica então, né, o número de termos do somatório, epsilon, e 1 sobre n. E agora esse termo que sobrou, n menos n epsilon sobre n, esse termo é menor do que 1. Já que a gente está dividindo por n, né? Então esse aqui é menor do que 1. Então o epsilon vezes algo que é menor do que 1 é menor do que o epsilon. Então posso colocar, já que é estritamente menor do que 1, né? Esse aqui é estritamente menor do que 1, aqui vai ser estritamente menor. Então esse cara vai ser estritamente menor do que epsilon. E agora esse somatório que sobrou é um somatório que é uma soma finita, né? Ele termina aqui nesse ponto. Então a gente pode tomar n grande o suficiente, e de forma que esse termo, esse somatório dividido por n, pode ser menor do que um epsilon, basta escolher n grande o suficiente. Então no final das contas isso aqui fica sendo menor do que 2 epsilon. Então se isso é menor do que 2 epsilon, significa que a sequência Bn converge para n. Então essa aí é a demonstração. Os processos estocásticos possuem taxas de entropia, que intuitivamente representam a quantidade de informação nova na média que é fornecida pelo processo a cada instante. Então a definição do que é a taxa de entropia de um processo estocástico é dada, né? Então aí nós vamos definir, né, como sendo o limite de 1 sobre n da entropia conjunto x1 até xn. Né, no limite quando n vai para infinito. Quando esse limite existir. Então observe que se a gente tiver variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, o que ocorre é que essa entropia da sequência x1n vira o somatório das entropias, né, de x1 a xn. E como as entropias, as variáveis aleatórias, então usando a independência, né, vira o somatório, e usando que elas são identicamente distribuídas, cada um dos termos somatórios será igual. Então a gente terá n somas de uma mesma coisa, né, dividido por n. Então dá aquela coisa que a gente somou n vezes, né, que é a entropia de um x qualquer, né, que todos eles têm a mesma distribuição, então tanto faz qual x que a gente considera. Então, por exemplo, colocando x1. Então, a taxa de entropia ela pode ser vista como a entropia por símbolo para um dado processo estocástico, quando n cresce indefinidamente. Já a taxa de inovação para um processo estocástico, aí nós vamos colocar a galinha para definir, para referenciar essa nova taxa. Ela vai ser definida como a entropia, né, o limite, né, da entropia condicional de xn dado todo o passado. Então esse limite, quando existir, para n tendendo a infinito. Então a gente vai ver a seguir, né, que essa taxa de inovação existe para um processo estocástico estacionário. E o teorema que fala que para um processo estocástico estacionário, a entropia condicional, né, de xn dado o passado é decrescente com n e possui como limite essa taxa de inovação. Então a demonstração, vamos pegar aqui quem que é a nossa entropia condicional do xn mais um dado passado e utilizar que condicionar não reduz a entropia. Então aqui eu tenho condicionado a x1 até xn e aqui eu tenho de x2 até xn. Então eu tirei o x1 e ao tirar x1 a entropia aqui vai ser maior. Então se eu estou condicionando, então do lado de cá, se eu estou condicionando com x1 a mais do que do lado da direita, então a entropia não pode ser maior, né? Então é menor ou igual. E também a gente sabe que
que a gente está considerando, né, um processo estocástico estacionário. Então, para o processo estocástico estacionário, eu posso fazer o deslocamento temporal, né, dessas x e as características estatísticas não mudam. Então, a entropia de xn mais 1 dado x2, x1, xn tem que ser igual a de xn dado x1 até xn menos 1, né, fazendo o deslocamento de um instante de tempo. Então, da mesma forma que a gente fez isso aqui para um passo, a gente pode fazer isso várias vezes, de forma que então a gente tem uma sequência decrescente dessas entropias condicionais, né? Então esses termos aqui, né, eles têm uma sequência decrescente com n. À medida que o n cresce, é uma sequência que vai decrescendo. A gente sabe que a entropia é sempre maior do que zero, então tem um limite inferior, né, que é o zero. Aliás, a gente sabe que é uma sequência decrescente, né, que não pode passar do zero, já que a entropia é maior que zero. Então, se ela é decrescente e vai ter um limite, né, e esse limite então, que existe é a taxa de inovação. Então, ela tá a sequência formada por essas entropias condicionais, né, quando n vai crescendo, é uma sequência decrescente que possui como limite o h', a taxa de inovação que a gente definiu. E para um processo estocástico estacionário, a taxa de inovação vai ser igual à taxa de entropia. E para poder demonstrar isso, a gente usa a média Cesaro. Então a gente vai definir uma sequência Bn, onde o Bn é a média, né, da entropia conjunta x1, xn. Então o Bn é a entropia da sequência x1, xn dividido por n. Então é a média, né? Então é a média das entropias condicionais. Né? Usando a regra da cadeia, né? Essa entropia conjunta a gente pode escrever como somatório das entropias condicionais. Onde cada uma das entropias condicionais é um termo, vamos chamar ela de AI. Né? Então a gente sabe que essas sequências AI, para um processo estocástico estacionário, converge para a taxa de inovação. Foi o que a gente acabou de falar na transparência anterior. Então, usando a média Cesaro, se a gente tem uma sequência A que converge para um determinado valor, a sequência B, que é feita a partir da média dos elementos da sequência A, também vai convergir para o mesmo lugar. Né? Então, e por definição, né, que a gente definiu como sendo, né, a nossa taxa de entropia era esse limite aqui, né, tá aqui. Então a taxa de inovação e a taxa de entropia para um processo estocástico estacionário, né, os dois têm o mesmo limite, né, os dois convergem para o mesmo lugar. E aqui vamos ver a taxa de entropia para uma cadeia de Markov de primeira ordem. Então a gente já sabe, né, que processo estocástico estacionário, né, a gente vai ter essa igualdade. E como é uma cadeia de Markov de primeira ordem, né, então essa entropia condicional depende apenas do último instante, né, já que é um processo de Markov de primeira ordem. E por ser estacionário, né, isso aqui eu posso pegar qualquer instante de tempo, qualquer n, esse valor tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, x2, x1. Então, aqui estão escrevendo, né, quem que é a entropia condicional, né, de x2 dado x1. E por Bayes, a gente sabe, né, que p de x2, x1 é p de x2 dado x1 vezes p de x1. Então a gente pode fazer essa substituição, né, e ficar então que a gente tem um somatório que é em x2 e x1. Então vamos reescrever, a gente pode fazer um somatório em x1, separar o p de x1, depois fazer um somatório x2, e aqui ficar, né, o p de x2 dado x1, né, vezes o log do p de x2 dado x1. Né?
log do P de x2 dado x1. Então, P de x1 é a probabilidade dos estados, né? A gente chama então de mi, i. Mas, mesma coisa aqui, só mudando a notação. Então, o somatório em y, a gente vai pegar aqui os estados, para cada estado, a probabilidade do estado, mi, e aqui as probabilidades de transição entre os estados, que é o P de x2 dado x1. Então, a mesma forma de representar a mesma coisa. Então, o mi vai ser a nossa distribuição de estado estacionária, onde cada então mi é a probabilidade de um estado. E P de IJ, né, é a probabilidade de transição do I para o J, que vai ser dada na nossa matriz, né, P, nossa matriz de transição. Para o processo Markov de primeira ordem, a gente já tinha visto esse exemplo que a gente chegou neste resultado. Então a gente pode usar agora este resultado. Então, usando aquele resultado, a gente substitui aqui, nesses mi's, né, que é o alfa, beta sobre alfa e alfa sobre alfa sobre alfa, beta sobre alfa mais beta e alfa sobre alfa mais beta, né? Então, e aqui o que sobe aqui é a entropia, né, fixando a linha. Então, eu estou olhando a matriz de transição, matriz P, e fixando a linha da matriz de transição, né, fixando o I, né? Eu estou olhando a linha da matriz. Então, a nossa matriz, né, que é alfa, 1 menos alfa, beta, 1 menos beta, ou colocar aqui assim, 1 menos beta mesmo, 1 menos beta, beta. Então, essa é a nossa matriz P. Então, a entropia da primeira linha é a entropia binária de alfa, que está aqui, né? A entropia da segunda linha é a entropia binária de beta. Bem, quando a gente fala do modelo de Markov de primeira ordem, a gente sabe que, então, que dois estados são independentes quando um estado intermediário é dado. Então, por exemplo, aqui y5 é independente de y3 dado y4. Então, y5 e o y3 são independentes se o y4 é dado, que é um estado intermediário. Então, eu não preciso, né, de conhecer o y3 para determinar o y5 se a gente tem o y4. Ou aqui outro exemplo, né? y4 e y1, né? y1 e y4 são independentes, dado y2, 3. Ou só o y2, ou só o y3. E na cadeia oculta de Markov, né, então a gente tem os estados que estão ocultos e aqui as observações. E diz que as observações, né, são geradas pelos estados, né, de forma independente das outras observações de outros estados, né? Então o que importa apenas é o estado, e esse estado de alguma forma gera aquela observação, né? Pode ser tanto uma função determinística ou não, né? Não importa. E aqui a gente tem um exemplo, né, de que significa, né, ser uma cadeia oculta de Markov, que dois estados x1, as observações, né, x3 e x1 são independentes dado um y3 que está entre eles, né? Então x3 e o x1 está aqui. Então se eu der um estado que está em algum caminho aqui entre eles, né? Então o y3, por exemplo, então x3 e x1 são independentes dado y3. Então se y1, y2, yn é uma cadeia de Markov estacionária e x1 a xn uma função aleatória dessa cadeia de Markov, então de forma então que cada um dos x's é uma função aleatória dos estados. Então esse n aqui, né, é uma variável aleatória que escolhe uma das possíveis funções para poder, né, associar o valor dos estados a uma observação. Então a função pode ser tanto ali determinística como aleatória nesse caso, uma forma mais geral. Então note ali que o processo estocástico, x1, x2, etc., não forma uma cadeia de Markov. Esse aqui é a Markovidade de primeira ordem satisfeita. Então, por exemplo, não podemos falar que x1 é independente de x4 dado x2, x3. Mesmo conhecendo x2, x3, x1 ainda não pode
ainda pode ser necessário para determinar x4. Se a sequência de y é estacionária, então a sequência de x é um processo estacionário. E como a gente viu, a taxa de entropia, o processo de Markov, a gente pode, é definido como sendo isso aqui, mas a gente pode apenas calcular os limites inferiores e superiores, que vai ser mais simples para o nosso caso. Então, primeiro vamos utilizar que é a estacionariedade. Então, se o processo é estacionário, essa entropia condicional é igual a essa aqui. O que a gente fez foi deslocar, Aqui deslocou de mais um, Soma mais um em todo mundo aqui. Todos os índices, somamos mais um, então fez um deslocamento. Ou seja, utilizamos o fato de que é estacionário. E agora vamos utilizar que condicionar não aumenta a entropia. Então essa mesma entropia condicional, se a gente condicionar a uma nova variável aleatória, isso aqui não pode aumentar a entropia, então isso aqui vai ser maior ou igual. E então a gente pode fazer a mesma coisa novamente, utilizar a estacionariedade e escrever essa equação. É deslocar de mais um, utilizar novamente utilizar aqui condicionar não aumenta a entropia, então agora a gente condicionando de novo, acrescenta mais um x1 aqui, e vai fazendo isso várias vezes, e no final a gente tende para essa taxa de entropia. E a gente pode também achar o limite inferior, então vamos começar aqui com essa entropia condicional, e a gente utilizando que a gente tem uma cadeia oculta de Markov, a gente sabe que xn e x1 são independentes dado y1. Então, dado um estado que está entre ali aquelas observações, aquelas observações xn e x1 são independentes. Então, se elas são independentes, eu posso acrescentar aqui, já que eu já tenho o x2, eu tenho o xn e o x1, aliás, a entropia do xn e já está condicionado ao y1. Então, como já foi dado o y1, o x1 é independente do xn. Então eu posso colocar o xn aqui, que não vai alterar em nada, e eu posso escrever que essas duas coisas são iguais. Já que condicionar a uma outra coisa que é independente, não muda em nada a minha certeza. Agora, já que a gente tem dado y1, todos os outros y, y0, y-1, etc., todos eles são independentes do xn quando o y1 é dado. Então, como já foi dado y1, eu posso acrescentar todos os demais y anteriores, que isso não vai alterar em nada a entropia, já que já foi dado y1, então o xn e os demais y ali são independentes. Aí depois que eu já acrescentei os y, eu posso fazer o mesmo que eu fiz aqui. Então, dados os outros y, eu achei que os outros x passados também vão ser independentes em relação ao xn. Então, eu posso acrescentar todos eles aqui também, que não vai alterar em nada a entropia. Então, continua a mesma coisa, pelo mesmo motivo. Como condicionar não aumenta a entropia, então aqui eu tenho condicionado a vários desses y. Se eu tirar, isso aqui vai ser maior ou igual. E agora eu posso usar a estacionariedade e fazer um deslocamento de k mais 1, obtendo então essa expressão aqui. Então esses dois são iguais, onde eu utilizei o fato de que a gente tem um processo estacionário, então eu posso deslocar de quanto eu quiser, que dá o mesmo resultado, então resolvi deslocar de k mais 1. Então dessa forma a gente mostra que esse cara que a gente começou com ele é o limite inferior da nossa taxa de entropia. Então a nossa taxa de informação da cadeia de Markov vai estar limitada superiormente e inferiormente, conforme a gente mostrou agora. E aí a gente pode mostrar que esses limites eles vão para o mesmo lugar. Então usar o chamado teorema do sanduíche.
né? Então a gente quer mostrar que a diferença entre o limite superior e inferior tende a zero. Então, para demonstração, então vamos pegar a diferença daqueles dois termos. Então aqui é como se fosse um h de x, né, menos um h de x dado y. A gente sabe que isso é a informação mútua, né, de x, y. Onde o nosso x é o xn, o y é o y1. Só que aqui a gente tem também, né, essa condicionado aqui ao xn-1 até x1, né, dos dois lados. Então é só condicionar aqui também da mesma forma, na informação mútua. Então fica a informação mútua de xn e y condicionado a todo mundo aqui. E a gente sabe que a informação mútua de x e y é menor ou igual que a entropia de algum dos dois, né? Tanto faz. Então vamos colocar aqui a informação mútua, né, de x e y, né, é menor ou igual que a entropia de x e também é menor ou igual que a entropia de y. Então vamos escrever aqui que é menor ou igual que a entropia de y1. E se for condicionado também não tem problema. E também a gente pode escrever então isso aqui, né? Pelo mesmo argumento, né? Então a gente tem que cada um desses termos, dessas informações mútuas, são menores que a entropia de y1. E isso também vale aqui no limite para todo n. Inclusive, para fazer n tendendo a infinito, né, esse aqui continua sendo válido. Todos os termos, qualquer deles, vão ser menores do que essa entropia de y1. E agora a gente pode usar a regra da cadeia aqui, para a informação mútua. Então, se a gente olhar aquele termo lá de informação mútua, né, a gente pode aplicar a regra da cadeia e tirar o limite. E vamos tirar também o limite para n tendendo a infinito. Lembra como a gente falou? Então, esse somatório, esse limite do somatório, né, equivale a fazer o somatório infinito, né, que o n só aparece aqui, né? Então aqui repete a mesma coisa. Então a gente tem um somatório desses termos aqui. E a gente sabe então que isso aqui provém do que? Do limite desse termo. Como a gente falou, né, esses termos dessas formas, eles são menor ou igual do que a entropia de y1. Então se a gente tirar o limite para n tendendo a infinito, isso continua sendo menor do que entropia de y1. Então isso aqui continua sendo menor do que y1. Mesmo tirando o limite, né, continua sendo menor do que a entropia de y1. Então tem um somatório infinito de determinados termos que esse somatório então vai ser menor ou igual que um determinado valor constante, um valor finito. Então significa que os termos, né, que a gente vai somar, eles têm que tender a zero, né? Para que esse somatório infinito, né, para o somatório infinito convergir para um determinado valor, né, esses termos têm que tender a zero. Tem esses termos que tendem a zero, né, são os termos, esses termos aqui, né, que tendem a zero, são a diferença, essa diferença. Ou seja, isso aqui vai para zero. Então o limite superior e inferior, né, a diferença deles vai para zero, né, então eles vão para o mesmo lugar, né, convergem para o mesmo ponto. Então é o teorema do sanduíche. Então, ao final, a gente tem que os dois limites eles são iguais, né, que vai dar a nossa taxa de entropia.